pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem 2018 revelou que o ambiente das escolas brasileiras é 2 vezes mais suscetível ao bullying do que a média geral das instituições de ensino de 48 países. O problema ocorre semanalmente em mais de 10% das escolas do país e, em casos extremos, pode levar os jovens a cometerem suicídios ou ataques às instituições, como o que aconteceu no mês de março em Suzano, São Paulo. Hoje, no Camaçari em Debate, vamos saber melhor sobre o que é o bullying, como identificá-lo e buscar soluções para minimizar o problema e suas consequências. O Camaçari em Debate está no ar. O bate-papo de hoje é sobre o bullying e para entender mais sobre esse problema e suas consequências, o programa recebe a psicóloga Damares Brandão e a pedagoga Luciene Silva. Olá, sejam muito bem-vindas ao Camaçari em Debate. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Olá, Fernanda. Olá, Damares, querida. Um abraço a todos os telespectadores desse programa maravilhoso, não só em Camaçari, mas onde ele for, transmitido. Grande abraço. Porque nós também estamos nas redes sociais e quem está em casa pode compartilhar, pode disseminar essa informação que a gente vai transcorrer aqui durante esse tempo e aí chega mais pessoas, mais gente pode saber e entender o bullying. Então, para a gente começar a conversa, eu quero saber o que é o bullying, como é que a gente pode caracterizar essa questão? Bem, Fernanda, o bullying ele é um termo inglês, né? Esse prefixo bull quer dizer tirano, agressivo, né? E por essas palavras, por esse significado, a gente já dá para entender mais ou menos o que é essa atitude. O bullying é um fenômeno, uma mazela socioeducativo, globalizante que acontece em vários países. Infelizmente, o nosso país está no ranking como um país onde ocorre mais o bullying com mais frequência. É um dado triste, mas é um dado real de uma pesquisa que foi feita recentemente, a qual inclusive você se referiu na abertura desse programa. O bullying é uma atitude que é muitas vezes pensada pelo agressor, é uma atitude de violência, e que se dá com os escolares, no ambiente escolar, mas não só. Também está ocorrendo bullying em outras esferas, em outros ambientes que não só esses. Então, é uma atitude de agressividade contra alguém, contra pessoas. Eu tenho a sensação que a escola termina sendo o espaço privilegiado dessa violência. É isso mesmo? Mas, na universidade, quando as pessoas já são mais adultas, ou até no ambiente de trabalho, ainda é possível identificar situações de bullying? Ocorre, mas é em escala menor, né? Geralmente é nas escolas, assim, onde tem mais conhecimento, né? Mesmo negligenciando, os professores e os pais, é o ambiente onde ocorre mais. Só para acrescentar, o que a nossa colega falou, o bullying ele é de forma repetitiva, ele é aquela agressão de forma repetitiva. Geralmente o agressor escolhe uma pessoa mais tímida, mais fraca do que ele. Geralmente eles se acham o mais forte, o que tem o poder para fazer aquilo. E quando ocorre de outras pessoas também, não é que aprove, mas não comenta, eles assistem aquela situação, mas não comenta, aí ele se sente mais poderoso, o agressor se sente mais poderoso para continuar com o ato de agressão. Você falou uma coisa que é uma leitura minha, e eu acho que as pessoas também percebem, que normalmente a pessoa que é vítima, ela tem alguma coisa, alguma característica ou física ou emocional que é como se propiciasse. Não quero colocar aí a vítima como o problema da história, porque aí é o agressor que se aproveita dela. Mas realmente procede isso? Tem alguma coisa que a vítima de alguma forma atraia? Tem. Geralmente as pessoas com baixa autoestima, muito tímida, tem a parte de essa estereotipia de corpo, gordo, magro, Geralmente as pessoas que são muito tímidas, muito quietinhas, eles pegam o mais frágil.
né? Aquela situação onde você encontra aquela pessoa mais quietinha no canto dela, realmente aquela pessoa bem retraída e eles agem dessa forma. A gente, É às vezes, verdade, é a verdade. gente vê as mães às vezes dizerem assim, tá encontrando plateia, e aí por isso está fazendo o bullying. Essas pessoas que você até falou, quem não denuncia, quem não interage de alguma forma também está colaborando para acontecer. E aí como é que na escola a gente faz isso com os outros alunos que tipo, não quero me envolver, mas de alguma forma É verdade. permite? O bullying, ele é praticado às vezes de forma sorrateira, de forma latente, e na escola nós temos que estar com esse olhar, né? Sempre ali observando se está acontecendo na escola ou não e de que forma está. O agressor são 3 agentes que envolvem essa situação do bullying. O agressor, né, a pessoa, o autor, o alvo, que também é chamado de vítima, e as testemunhas, que são os espectadores, que são tão praticantes de bullying quanto o próprio autor, certo? Então, a gente tem que estar atento na escola de como é que isso está se praticando, está acontecendo, porque começa através de brincadeirinhas, entre aspas, palavras, né, às vezes agressivas e grosseiras contra o trem, né? E essas atitudes às vezes passa despercebido não só entre os colegas, mas também até entre os educadores. Se ele não tiver com esse olhar, com esse conhecimento e essa conscientização pedagógica do que significa o bullying nessa sociedade. Os dados são alarmantes. O Brasil tem 35,6%, né, verificado na pesquisa de prática de bullying neste país. E para assim localizar, já que eu gosto muito da área de geografia, sou desta área, Brasília, né, o centro do poder do país, 35% também nessa média de prática de bullying nas escolas de Brasília, desde os 10 aninhos até o ensino médio, onde se pensa que o bullying vai se encerrar, né, porque ele é praticado entre escolares, em idade escolar na sua maioria, apesar de acontecer também em outros ambientes. Brasília está com esse índice terrível e dá para a gente fazer aí uma análise muito grande com esse índice, né? A capital do poder, a capital do país com um índice tão grande de bullying. Por quê? Porque o bullying, ele é essa opressão, é a tentativa de colocar o poder contra o outro de alguma forma e da forma mais violenta, mais agressiva, mais nefasta possível, né? É algo que tem que ser discutido e combatido. Graças a Deus nós já temos leis, né, que embasam para esse combate, para essa efetividade de que essa situação venha diminuir até ser dirimida completamente. Temos aí várias leis, a própria Constituição é uma delas, a LDB, que é a lei, né, básica da educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem lei sistêmica sobre o bullying, que ainda está chegando, ainda não se ainda incorporou ainda, mas já tem uma lei sobre o bullying. Então, é preciso combater dessas formas e, em primeiro lugar, com o debate, né? Nós estamos aqui num debate. A escola tem que estar num debate permanente sobre essas questões. Porque eu costumo dizer, viu, Fernanda, que o bullying, ele é essa agressão, ele é essa opressão, é um assédio escolar, né? A gente chama de assédio escolar também, e ele está inserido no preconceito e na discriminação. Eu chamo o preconceito e a discriminação da cabeça do povo. E esse polvo do preconceito e discriminação tem vários tentáculos, muitos. Entre eles, os assédios, as fobias, e o bullying está nesses tentáculos. Então, ele é uma discriminação, ele é um preconceito em forma de bullying que se dá nos meios escolares, através da agressão física, verbal, da perseguição, você entendeu? Ou a pessoas, ou a coisas que pertencem a pessoas. Agora me diz uma coisa, a vítima do bullying, a maneira como ela reage a esses comentários, a essas brincadeiras, pode fazer com que ele cesse? Só a reação da vítima é suficiente para que o contexto mude? Assim, o agressor, geralmente ele tem algum problema de conduta, né? Tem alguma coisa por trás para ele agir dessa forma. E quanto mais espectador, né, quanto mais gente observando, mais valorizado ele fica. Mas quando tem um adulto, né, que traga para ele o que ele está fazendo é errado e a partir daí tome medidas, né, na escola,
medidas, façam palestras, conscientização sobre o bullying, fazer um trabalho realmente envolvendo os adolescentes, né? Muito importante. Consegue fazer com que ele, de alguma forma, e ele também precisa de acompanhamento psicológico, claro, consegue fazer com que isso diminua um pouco, né? Não consegue cessar, mas consegue realmente diminuir esse quadro na escola, nessa conscientização onde todos participam, inclusive as crianças e os adolescentes, né? É muito importante. A família, Fernanda, é importantíssimo que essa família também seja conscientizada. Né? Nós sabemos que no processo de educação a família está inserida, a família é a comunidade escolar, pertence a essa comunidade e é fundamental em todo o processo. Muitas vezes o agressor, aquele que comete o bullying diretamente, ele vem de famílias desorganizadas, desestruturadas. Muitas vezes ele é agredido na própria família e carrega em si essa dose de agressividade muito grande que ele quer trazer uma forma de se colocar na sociedade através da violência, praticando o ato de bullying, né? Então essa família tem que compreender o que é também, né? Uma família agressiva com os seus, uma família desestruturada, uma família que precisa melhorar na afetividade, para que não venhamos trazer crianças, indivíduos, né, jovens para a sociedade carregando essa dose de agressividade negativa, porque toda agressividade, ela existe no ser humano, mas ela tem o seu próprio controle através, né, do nosso próprio sistema. Até porque acho que não vai adiantar a escola fazer um trabalho se não na envolver a família, família. que é o berço da história, onde Exatamente. nascem as relações, não for tratada. Agora também tem esse agressor, né, que vem de famílias desestruturadas, mas também tem um agressor que foi alvo um dia, né, ele já foi vítima. Então, por ele ter uma baixa autoestima, por ele ser inseguro, por ele ter as limitações dele, ele quer passar por cima disso, né, e quer descontar, no caso, vingança. Né? E aí esse é o que a gente tem que tomar mais cuidado. O que já sofreu bullying e agora ele é o agressor. Né? Esse adolescente, essa criança, ela precisa de acompanhamento psicológico urgente, essa família, ela precisa realmente ser acompanhada, ele precisa de alguma forma, né, de ajuda, porque quando ele já foi vítima e ele passa a ser agressor, ele tem uma vontade de vingança. Não com os alunos, vamos supor, como você citou, a escola, mas ele acaba pegando a arma e matando a escola, né? Ele não está matando um aluno, ele está matando o ambiente onde ele foi agredido. Como eu falei na abertura do programa. Isso, ele quer matar o ambiente onde ele sofreu e ninguém se importou com ele. Isso. Então, quando a vítima já foi alvo de bullying e passa a ser o agressor, essa vítima, esse agressor é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Né, porque ele realmente traz, além de tudo, né, quer se vingar daquele ambiente que não protegeu, que não cuidou dele. Agora a gente às vezes vê nessas situações das instituições que as pessoas dizem assim, ele não tinha nenhum comportamento, a gente não percebeu nada de diferente. Não percebeu mesmo, ele apontou alguma coisa e geralmente a gente foi negligente, né? Os pais, os professores, enfim, a equipe dos adultos é que não conseguiu perceber? Mas eles mostram sinais, sim. Né? A gente que realmente, a professora pode até, né, falar melhor que eu, mas o ambiente escolar às vezes está tão ligado com o aprendizado, com a nota, né, que às vezes, infelizmente, esquece que aquele ambiente escolar é um ambiente social também, onde se formam amizades, onde se conquistam amizades para o futuro, né, onde tem um ambiente de socialização, onde eles têm que ter troca, um ambiente que ajuda realmente no cognitivo, no desenvolvimento, não só matemática e português, mas no emocional também. Então, quando a escola ela não percebe, né, quando ela não está atenta nesse ponto também, a criança ou adolescente, ele se sente sozinho, né, ele se sente impotente. Por isso que muitas vezes o professor não está sabendo ou os pais não estão sabendo porque eles têm medo de contar e que isso venha piorar. Os que ficam
os que veem, né, que realmente também é uma forma de bullying, os que só ficam assistindo, eles não concordam com o bullying, mas eles têm medo de tomar alguma atitude para eles não serem vítima. Então tem todo um contexto onde, se a escola tivesse uma posição diferente de conscientização, né, onde envolvesse os adolescentes e todos juntos mostrassem a confiança, você pode contar comigo, se tiver alguma coisa de errado eu vou estar aqui para te ajudar, eu não vou te julgar, nem vou... Não é que eu não vou acreditar em você, eu vou estar do seu lado. Então, dessa forma, a gente consegue combater. Luciene, eu vou precisar chamar o intervalo, mas na volta do bloco, aí eu vou querer saber de você que está mais no dia a dia da escola, como a escola pode fazer, que tipo de projeto pode acontecer para que essa realidade não aconteça. Pois não. Então, Camaçari em Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já. O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá, filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa? Logo você, um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Estamos de volta apresentando o Camaçari em Debate, que hoje tem como tema um bullying. E no nosso bate-papo está a psicóloga Damares Brandão e a pedagoga Luciene Silva. Luciene, no outro bloco a gente deixou uma pendência. Como é que no dia a dia da escola a gente desenvolve projetos que possam efetivamente combater o bullying? Fernanda, voltando ainda àquela estatística, eu gosto muito de estatística, viu? É ótimo, a estatística ensina muito a gente. Foi detectado que no Brasil a maior parte do bullying é praticado na sala de aula, dentro das paredes da sala de aula. Em outros países foi detectado que é na área de convívio e no horário de intervalo, chamado recreio. Mas no Brasil, a maioria é dentro da sala de aula. E aí entra o papel do professor. Você sabe que nós, nas salas de aulas do Brasil todo, nós temos um número de alunos grande, né? O professor tem que trabalhar o seu conteúdo, o seu programa para dar conta de tudo aquilo ali e tem também que estar verificando essas questões comportamentais do aluno ao mesmo tempo, o que não é uma tarefa nem de perto fácil, nem de longe, não é verdade? Então, é nesse momento que o professor, de modo geral, aí me incluo eu também, né? Pode estar falhando no sentido desta observação, de estar detectando que tem ali um autor, né, de bullying, praticando bullying com determinada criança, seja ele menino ou menina. Gostaria de destacar que há diferenças entre o bullying praticado por meninos e por meninas, vamos chegar lá, né, Fernanda? Então, na sala de aula, há essa dificuldade do professor ter essa percepção, porque o professor, eu vou dizer para vocês, viu? Tem que observar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente tenta e orienta? A gente tenta que a escola, cada vez mais, né, o processo de formação do professor, ele é contínuo, ele não para nunca, né? É que a escola esteja trazendo também para esse professor uma formação continuada dentro desta área, né? De entender o bullying na sua profundidade e quais os caminhos para a observação e para o combate do mesmo, né? Esse é um fato. Outro, inserir a família e trabalhar os projetos, como você já destacou aí, nessa linha. Um projeto muito bom, que várias escolas, inclusive aqui na rede de Camaçari, que é uma rede muito preocupada também com essas questões, é o da cultura da paz, que eu amo, né? Sempre amei. Ele nunca se esgota, esse projeto, ele sempre é moderno e ele sempre é necessário. Dentro do projeto da cultura da paz, onde se trabalha os valores humanos de uma forma profunda, né, sugere-se que traga à tona, traga a discussão sobre o bullying, né? Mas que não seja um projeto, como eu disse no início, Fernanda, estanque, sazonal, periódico, mas que seja um projeto contínuo, desde o início até o final do ano letivo e
repetindo no próximo ano, não tem problema que repita, não. Esse é um tema que tem que estar aí vigente o tempo todo, né? Com início, meio e fim. Qual é o fim? O que foi que as crianças aprenderam, os jovens, dessa vez, com a cultura da paz e dentro da cultura da paz, a ênfase com a questão do bullying? Mudou alguma coisa? Como foi a supervisão dos professores na sala de aula? Parou aquela coisa de apelido, né, de agressões verbais, de pegar o lápis, de quebrar, entendeu? De esconder o livro, porque tudo isso é uma forma também de bullying, né? De estar chamando o outro de gordinho, o outro de magrinho. Não sei se a gente tem tempo, mas depois eu gostaria de lhe contar um relato rapidinho, viu? Teremos Na hora tempo, você vai sim. me dizer, a hora que eu posso. Que eu tô com Sim, vontade sim, vou de contar, guardar aqui. de contar esse relatozinho. É pequeno, é uma narrativa Sim. bem pequena, mas que vai ser interessante para nós e também para o nosso telespectador. Agora me diz uma coisa, o bullying que é resultado de uma agressão física para uma agressão psicológica, a forma de tratar para resolver é diferente? Tipo, a condução na escola ou no consultório tem que ser diferente se foi uma agressão física ou se uma agressão verbal? Na escola, se Damares deixar eu começar, pode, Damares? Na escola, nós temos um regimento escolar que prevê, né, sanções, orientações nesse sentido. Há diferenças, né, entre as formas de agressões. Claro, a agressão verbal, ela tem, né, uma qualificação, a agressão física tem uma outra, claro, uma outra, né, potencialidade, e dependendo dentro da própria agressão, outras potencialidades. Então, o regimento deverá tratar sobre isso. Mas eu gostaria de citar que o Espírito Santo é um estado onde já tem o regimento comum de todas as unidades escolares, incluindo a questão do bullying. Né? Então, o Espírito Santo está de parabéns, dentro do contexto nacional, de ter inserido no seu regimento comum, porque ele tem um regimento comum orientativo para todas, nós também temos, e cada unidade vai se adequar ao seu contexto, né? Porque cada instituição tem que ter o seu PPP, né? O projeto político-pedagógico, e o seu regimento escolar com a sua realidade e a realidade da sua comunidade. Então, ela orientou e colocou ali as leis, que nós citamos algumas aqui, né? Inclusive as convenções da ONU sobre a criança e o adolescente, e ele diz lá o que fazer em caso de prática de bullying. E no caso da agressão física, tem lá, sabe o quê? A transferência compulsória, e não tem discussão. Se agrediu fisicamente seu colega por prática de bullying, não foi um conflito episódico, mas foi verificado, identificado pelos educadores, todos eles, que aquilo foi uma prática de bullying, ele vai para o conselho tutelar. Vai, dependendo da idade, né? De 12 anos, vai para o conselho tutelar. Do conselho tutelar, volta com aquelas orientações dos conselheiros. E na escola, ele não fica na escola. Ele é transferido compulsoriamente, claro, com a assinatura dos pais e tudo mais. Todo aquele trâmite que nós conhecemos assim, en passant, né? Quer dizer, quem não é da educação conhece en passant qual é o trâmite. Então, amiga, já tem essas orientações e tem legislação. Agora, cada escola, né, tem que ter a consciência de que é preciso pegar o regimento e alterar, porque o regimento e o PPP, eles têm que estar sendo alterados constantemente diante das atualizações da própria sociedade, do próprio contexto. E inserir lá medidas como essas, né? Agora, é só punir? Não. Temos que fazer os projetos de conscientização para a mudança do quadro. E aí, Damares, no consultório, quando chega uma criança que foi vítima do bullying, uma agressão física ou uma agressão psicológica, tem diferença? Não, são graves. Qualquer agressão, né? E de qualquer forma, a psicológica e a física. Os dois trazem traumas seríssimos, né, para a criança e para o adolescente. Muitos têm problemas de transtornos de ansiedade, depressão, podem até cometer suicídio. Então, são casos muito graves. Essas duas formas de agressão, né, elas são muito sérias. Só acrescentar um pouco do que a professora falou, assim, não só medidas de expulsar, né, de não deixar vir para a escola, levar para conselho tutelar, não só essas medidas não são no olhar da psicologia, tá, Sim, professora? Não é tão claro. eficaz. Realmente você tem que tentar conscientizar esse aluno e tentar recuperar ele, né, para que ele não venha fazer de novo, para que ele consiga estar naquele ambiente sem praticar o ato,
ele que seja acompanhado realmente por psicólogos, ele consiga se integrar num contexto e viver realmente num ambiente saudável, um ambiente tranquilo, né, um ambiente social, onde que a escola tem que realmente trazer isso. Então, o nosso olhar da psicologia é realmente tentar recuperar essa criança, e quando você expulsa ela ou faz alguma coisa muito drástica, ela pode não... Assim, se ela não tiver um acompanhamento com mais respeito, com mais carinho, com mais psicológico, pensando no emocional dela, vendo o que é que está por trás, vamos tentar recuperar e trazer essa criança de volta para a escola, ela pode vir de forma mais agressiva. Que não seja na mesma escola onde ela estava praticando bullying, mas ela venha fazer isso em outra escola, que é muito sério. Né? Ela pode vir em forma de vingança e fazer uma coisa muito mais séria. Então, realmente, a gente se preocupa com esse lado mais humanitário, né, que a psicologia traz, e realmente trazer essa criança para a gente de novo, né? Tentar recuperar ela e trazer ela de novo, esse adolescente de novo. Você é bem-vindo à nossa escola, seja acolhido, e vamos tratar a escola como um lugar de respeito e de comunhão, né? Eu quero acrescentar e somar a essa raciocínio de Damares. Dado o projeto, a efetivação de projetos na escola, esses casos regimentais só são, como eu disse anteriormente, para casos que, evidentemente, os casos extremos, não né? foram resolvidos durante o processo educativo, né? Tem que ter um processo educativo permanente, como eu citei, de um projeto que não seja estanque, mas que seja contínuo, claro. Para quê? Para que haja mudança de quadro, né? Agora, o regimento tem que conter, sim, esses detalhes, porque, ao não conter, quando chegar um momento de ápice de uma situação, né, gritante, não tem nada lá que venha respaldar a própria gestão, a própria família, tanto da vítima como do agressor, para que as coisas sejam encaminhadas de forma correta. É nesse sentido. Concordo plenamente com tudo que ela disse. Creio no ser humano, acredito no indivíduo, acredito que ele pode ser transformado e se transformar dentro do contexto. Creio que o indivíduo também é produto do meio e que esse meio vai contribuir para que ele venha melhorar ou talvez até, né, piorar em determinada situação. E a escola, né, com certeza é esse local de convívio, esse local de tessitura, esse local de crescimento, onde a gente espera que os jovens e as crianças cresçam da melhor forma possível, não é? Se desenvolva da melhor forma possível. Damares, e uma criança que ao longo de muitos anos é vítima do bullying? Que tipo de dano ela pode ter na vida adulta, no desenvolvimento dela? Nossa, esse adulto, ele não vai ter boas relações. Ele não vai conseguir se destacar em nenhum local de trabalho. Ele não vai conseguir ter relações interpessoais de amizade, né? Ele vai ter uma autoestima muito baixa. Ele não vai acreditar no potencial dele. Então, são danos, eu não digo irreversíveis, porque a gente está aqui no nosso papel para realmente tentar ajudar essas pessoas. Mas são danos gravíssimos e que realmente, se essa pessoa ela não for acolhida logo, ela pode trazer danos muito graves assim ao longo dos anos, né, e prejudica demais. Então a gente está aqui, a psicologia está aqui, junto com a escola, com a família, né, para realmente tentar recuperar essa criança, esse adolescente, para poder viver em um ambiente saudável e feliz, né, que é o que a gente quer. Luciene, a gente até falou um pouquinho isso rapidamente. Qual a diferença do bullying praticado pelas meninas para o bullying praticado pelos meninos? O índice do bullying praticado pelos meninos é maior do que o praticado pelas meninas. O bullying praticado pelos meninos é mais agressivo, é mais violento e ele é também bastante repetitivo, insistente, de forma, muitas vezes, a ocasionar problemas graves, com violências de potenciais bastante graves, né? E os das meninas é de forma mais latente, mais, digamos assim, disfarçada, né? Vem em forma de fofoca, vem em forma de apelidinhos, vem em forma de intrigas entre namorados, né? E aquelas relações que a juventude começa a descobrir, vem no cyberbullying, muitas meninas gostam também muito de um cyberbullying. Depois a gente vai entender melhor esse não cyberbullying. podemos deixar de falar do cyberbullying, né? Então as meninas, elas são mais pela própria característica feminina que a sociedade lhes trouxe, né? E elas
com certeza agregaram, de ser mais delicada, de ser mais isso, há essa diferença. Mais refinado, digamos Você assim, tá entendendo? né? Mas não deixa de praticam- ser tão violento quanto dos meninos, certo? Mas as consequências psicológicas também traz são prejuízo da são mesma graves. forma como o Damares colocou. Como Porque o elas Damares colocou. fazem de forma mais escondida, mas elas ignoram aquela pessoa. É. Elas fofocam, elas inventam histórias sobre aquela pessoa. Então. Ficam rindo no cantinho. Então, a dor que ela está sentindo não é maior nem menor do que a que é, no caso dos meninos, que é uma coisa mais... Né? As meninas, mesmo com jeitinho, mesmo fazendo esse bullying um pouco mais escondido, elas também causam dano muito grande Pois é. na vítima. Então, o menino, um pitbull, né? À toa que o pitbull tem esse nome, pitbull, agressivo, violento, tirano, como eu disse no início da nossa entrevista. Né? As meninas, uma gatinha, uma felina. Mas as unhadas de um gatinho dói ou não dói? Dói do mesmo Muito, jeito. né? Então, mais ou menos assim nessa metáfora, para a gente entender. Né? Mas acontece muito e as meninas criam situações, por causa da fofoca, daquela coisa, criam situações às vezes muito difíceis de a escola resolver, sabia? Que é mais Porque engendrado. tem que chamar várias pessoas para se envolver com aquele problema, para solucionar aquele dilema, enquanto do menino, por ser mais agressivo, muitas vezes a gente foi você que bateu. Não. Foi você, alguém viu, tal. Pronto. Mas o das meninas, você tem que chamar vários espectadores. Né? Você tem que parar, inclusive, às vezes, até a escola para poder desvendar esse mistério. Então, não é uma coisa boa, evidentemente, nem é melhor e nem pior. Apenas as pesquisas demonstram que o menino é mais agressivo e o índice de bullying se dá mais com os garotos e os jovens. Eu vou fazer uma outra pausa agora. No próximo bloco eu quero saber mais sobre o cyberbullying. Então você que está em casa, fique aí com a gente. O intervalo é rápido e o Camaçari em Debate volta já. Chuta que é macumba. Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. No Camaçari em Debate de hoje, estamos discutindo sobre o bullying e seus impactos. E recebemos como convidadas para essa conversa a psicóloga Damares Brandão e a pedagoga Luciene Silva. Você que está em casa também pode ajudar esse comentário, a essa nossa conversa aqui, chegar a outras pessoas através das redes sociais. É só procurar TV Câmara Camaçari no Facebook e também no YouTube. Já que eu falei de redes sociais, de YouTube, vamos falar do cyberbullying. Como é que se dá? Ele ultrapassa aí já aquele universo escolar. E aí mesmo em casa, no ambiente doméstico, já onde de repente estaria a salvo, a criança continua sendo alvo do bullying. É isso mesmo? É isso sim. Se Damares quiser começar, Né? pode ficar à vontade. Através de, tem o WhatsApp, tem e-mail, tem as fotos que são trocadas. Então, é uma forma de bullying que corre muito rápido. Né, você mandar uma foto que você não podia, ou uma mensagem também agredindo, sendo hostil com aquele outro, né, e essa mensagem ela tem uma rapidez, a internet é, né, muito rápida. Então o cyberbullying ele age dessa forma. Né, a agressão é através realmente de alguma mensagem que agredindo outro, alguma foto, né? Tem as fofocas também, mas só que tudo em rede, então é tudo muito mais rápido, né? E tem um impacto psicológico muito grande, né? Você vê que já teve casos de adolescentes que passaram por cyberbullying em trocas de fotos, que já cometeram suicídio por vergonha, né? Por não saber como agir, né? Então é muito grave. Né? A gente tem que estar atento, né? As redes sociais, elas estão aí realmente, é uma realidade de todos, né? Os adolescentes e as crianças já são nativos disso, né? Coisas que no nosso tempo não tinha, porque a internet tem uns 20 anos, eu acho. Então, eles são nativos disso, eles sabem muito bem como manejar.
E é uma agressão muito rápida, né? E que dói muito também, né? O impacto é muito grande. Quando você vê, eu já tive notícias de uma adolescente que cometeu suicídio por conta de uma foto que ela mandou. E aí a foto vazou e ela ficou com tanta vergonha, não sabia o que fazer e no desespero aconteceu isso. Então os pais têm que estar atentos a isso também, não fazer, quando vê aquela foto ou aquela mensagem, não fazer aquele alarde de culpar, porque ela não é a culpada, né? Ela foi a vítima. Então, realmente, acolher, vamos ver aqui o que a gente vai fazer para te ajudar, mas se preocupar, porque cometeu suicídio, imagine, né? Por conta de um... É um desespero muito grande para chegar a esse ponto. Para chegar a esse ponto. Acrescentando aí o que a nossa querida Damares falou, o cyberbullying, ele é muito perigoso. Ele é extremamente agressivo também. Ele é tão agressivo, o cyberbullying, que é o bullying através utilizando a tecnologia, e nessa tecnologia as redes, dentre elas a rede maior que é a internet, né? E dela as redes sociais dentro da internet, porque ela tem o anonimato. Eu vou te chamar de pseudo-anonimato. Por que pseudo? Porque hoje não é mais anonimato. Nunca foi, porque está lá na internet. Mas hoje os órgãos pertinentes têm algumas ferramentas e algumas ações para encontrar esses agressores de forma mais rápida, né? Até bem pouco tempo não tinha quase nada, mas agora eles estão melhorando bastante. Bem, ele se dá com a repetição também, mas o cyberbullying nem tanto. Apenas uma agressão no cyberbullying pode ser considerada uma agressão em potencial alto. Por conta, talvez atinge mais pessoas, por conta, inclusive, do que a nossa Damares mencionou. Porque a coisa, ela é tão grave, ela é tão violenta, ela é tão feroz, ela é tão, vil, que pode levar um indivíduo, né, principalmente, né, crianças e jovens, que ainda não têm seu discernimento completamente elaborado, está em processo de formação, a cometer o suicídio ou a se tornarem homicidas. Como aconteceu naquela escola, lembra para mim, Fernanda, aí que não está me vindo agora, depois a gente lembra. A de Suzano, que os meninos, sim, sofreram bullying durante o tempo e foram lá cobrar aquilo, como a Damares mencionou em uma parte de uma fala dela aí sobre isso, que esse agressor poderá ser, né, aquele que é alvo pode se tornar um agressor, que foi o caso de Suzano. Então, no cyberbullying isso pode acontecer e muito, você entendeu? Um jovem, não vou dizer nem a criança, vou dizer o jovem, que já está mais elaborado, mais articulado, pode encontrar caminhos para ir lá se vingar daquela agressão e de forma sorrateira, quieta, sem ninguém saber de que ele está armando algum plano. Então, o cyberbullying é perigosíssimo. Graças a Deus, redes sociais como o Instagram já estão com ferramentas ali dentro do próprio Instagram para tentar inibir. O Facebook também já tem alguma coisa, mas o Insta está com algo muito bom nesse sentido de que ele acompanha esses violentos, agressivos, e depois ele dá uma chamada e pode ele próprio, a rede social, a plataforma, denunciar. Você entende? Eu achei isso interessante. Estou me aprofundando nessa questão aí exatamente para poder estar antenada para quando estar com os meus alunos, meus jovens, minhas crianças, eu estar, olha, o Instagram, entendeu? Que eles adoram isso. A gente tem que saber falar com os jovens na mesma eles linguagem. adoram isso, né? Quando a gente está antenada, eles adoram. Tem um campinho mesmo lá no Instagram que você também pode denunciar, né? Então é bom ficar, tem isso, você tem os 3 pontinhos ali que você pode também estar denunciando. Os meninos amam quando a gente está antenado na internet e tudo. Eu disse, meu fone é JBL. Olha, a professora sabe que o fone JBL é bom. É engraçado. Acho que esse para os professores é um dos desafios. Isso. Vocês manterem essa proximidade, entender usar essa linguagem, estar dentro do contexto deles, das coisas que eles gostam. É super interessante, importante e é engraçado. É motivador, porque o ambiente se torna tão propício, tão mais assim, né, afetivo, que a coisa começa a fluir melhor. E é engraçado, é muito engraçado. Acontece cada situação inusitada na sala de aula. Então, cyberbullying, minha querida Fernanda, é perigosíssimo, né? Um anonimato mentiroso, falso, um pseudo-anonimato que as pessoas utilizam e é extremamente, como é que eu vou dizer, cruel. Porque uma pessoa pegar um nude de uma outra pessoa e sair transmitindo aí pela rede é muito cruel, né? Como aconteceu com aqueles pais daquela criancinha Tite,
que tiveram discriminação racial da sua filha através, foi um cyberbullying. Foi do cyberbullying. Sim, Né? Foi desse povo que eu falei para vocês, da discriminação e do preconceito, e que cyberbullying é um tentáculo. Agora deixa eu sair do ambiente escolar e ir para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, existem situações de bullying? Como é que ele acontece? Tem. É do mesmo modo que na escola? Assim, como a professora tinha dito, né, em outros ambientes existem. Só que na escola é maior. Mas no trabalho existe, entre amigos também, né? Assim, não amigos, mas... Porque a fofoca é uma forma de bullying, né? Você tá falando e defamando o outro. Então, fora desses ambientes também existe, mas a proporção é bem menor. Por isso que a gente sempre fala um pouco mais da escola, que é um ambiente onde acontece mais. Agora, o bullying sempre existiu e não tinha denominação, então a gente achava que ele não existia, ou ele sempre houve, sempre esteve aí, só que a gente não tinha um nome para isso. Viu, Fernanda, retomando aí o seu comentário anterior, ele é mais estudado e pesquisado e discutido na esfera do ambiente escolar, entre escolares, mas ele se dá em outros ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Mas aí eu volto à minha metáfora, que eu amo as metáforas, viu, Fernanda? O povo está aqui, a cabeça do povo é a discriminação e o preconceito. Tem os tentáculos, né? Eu já citei alguns, e um desses tentáculos é o assédio moral, né, que a gente poderá chamá-lo de bullying também, se quisermos, né? Mas o assédio moral é aquele que se dá em ambiente de trabalho, né, no ambiente laborativo, certo? Então ele é mais chamado como assédio moral. Estão praticando assédio moral contra Maria, contra João, né? Existe isso. Mas pode-se dizer que ele é um bullying? Sim, porque o bullying hoje é um fenômeno, uma mazela, como eu coloquei, globalizada e que se dá nos diversos ambientes, se dá nas academias, se dá nos clubes sociais, se dá lá na beira da piscina, olha como tá gordo aquele dali, com aquela sunga, e por aí vai, né? Mas não dá para ver ali aquela repetição, porque o ambiente ele é momentâneo, não vai dar para ter aquele controle de quem está ali naquele dia, naquela hora. E na escola existe esse controle. E nas escolas brasileiras, além do controle, tem a localização, que eu já dei a localização aqui, que é a sala de aula. A nossa querida sala de aula. Você entende, meu amor? Mas ela acontece. Mas aí só para a gente reforçar a minha pergunta anterior. Ele sempre existiu. A gente só não tinha nome para ele. Não tinha nome para ele. Geralmente você não vê um adulto falando assim, eu sempre sofri bullying, nunca tive isso, né? Isso. Toda a minha vida eu sofri bullying. Isso era bullying. Realmente, a pessoa não tinha o nome. Mas isso sempre existiu, né? De esconder o material escolar do outro. Só que eu acho que era... não é com tanta certeza que eu digo se era menos agressivo. Eu tô achando que hoje, não sei se é porque a gente tem um conhecimento maior, a gente tá achando um pouco mais agressivo, mas sempre existiu. Algumas pessoas até dizem isso. Eu passei por isso, mas não fiquei com nenhum trauma. Não fiquei com nenhum trauma, mas vai lá saber se não ficou. Né? Se ele não tem, em algum aspecto da vida dele, ele não é empacado em alguma coisa. Se realmente aquilo ali não trouxe alguma consequência para a vida adulta dele. Eu acredito que sim. Eu também creio, viu, Fernanda, que nessa pergunta que você fez, o bullying já existe há muito tempo, só que ele está sendo estudado cientificamente, né, com muitas publicações, inclusive tem produções aí fantásticas de filmes, né, e produções de edições de livros que nós devemos aí depois dar uma consultada para estarmos lendo e assistindo esses filmes, de 1970 para cá, que há um investimento maior até dos setores educativos e jurídicos em relação a esse assunto. Porque as produções vêm a partir disso, né? Dos estudos e da necessidade de estar esclarecendo as sociedades de modo geral, né? Eu gostaria até de, mais tarde, ao final do nosso programa, citar alguma coisa sobre filmes e tentar buscar na minha memória algum livro, alguma coisa. A gente está chegando aqui já na reta final do programa. Mas deixa eu dizer só uma coisa. Ele já existe sim, agora a frequência aumentou e aumentou também a escala de ação. Eu dei o percentual de 35, alguma coisa por cento no Brasil. 35 é um percentual altíssimo. O nosso país está sendo chamado de o país do bullying. Olha que coisa feia, gente. País do bullying, né? Porque outros países estão com percentuais abaixo dos nossos, certo? Então isso é triste, precisa assim de uma intervenção. Inclusive o bullying já está sendo considerado uma questão de, sabe de quê? De saúde pública. E era isso que eu queria saber. A gente tem visto algumas campanhas nacionais bancadas pelos próprios governos nesse sentido. São ações efetivas?
Porque elas são macro, então às vezes não é tão particularizada ali na escola, mas tem êxito. Mas já é um começo, né? É um começo. Porque realmente é um problema de saúde pública. Isso aqui já é um começo, esse programa fantástico já é um começo. Porque com certeza, né, Damares, vai surgir daqui, dessa discussão, desse debate, nós estamos numa casa parlamentar, uma casa de discussão, de elaboração de projetos de lei e, consequentemente, de leis. Então nós pensamos, almejamos, sonhamos, né? Eu gosto muito de sonhar, que eu sou educadora, eu vivo sonhando. Graças a Deus. Né? Que bom, educador sonhador é ótimo. Nós sonhamos que dessas discussões, algum desses aí, né, vereadores, as pessoas que ajudam a criar essas leis, peguem essa temática e levem para uma discussão mais aprofundada na plenária, no sentido de criar políticas públicas aqui no município, no local, na escala local, porque as políticas macro, elas são de escala nacional e às vezes não atingem, né? Então, ver o que está acontecendo em Camaçari e tentar fazer um projeto-lei para buscar uma lei no sentido de, não de punir, mas no sentido de abraçar, no sentido de acolher, de estar abrindo, né, o atendimento psicológico para aqueles que estão de fato necessitando. Você está entendendo? Levando os psicólogos para as escolas, retornando os nossos psicopedagogos para as escolas, porque o antigo SOI, lembra do SOI, Fernanda? Serviço de Orientação Educacional. Não está existindo mais nas escolas. Né? Então não tem mais aquela coisa assim direcionada. A gente faz SOI todo dia e toda hora, mas eu acho que tem que ter aquela coisa direcionada, sim. Tem que ter aquela pessoa com aquele ouvidinho bastante sereno para as coisas, porque às vezes o próprio professor na sala não está tão assim, atento, né? É porque ele tem 1001 atribuições. A verdade, a grande verdade é essa. Eu digo a vocês de cadeira e com propriedade, porque professora sou. Então posso falar aqui com propriedade. Então é preciso sim ter esse, sabe, estar atento a uma política pública efetiva, como você falou, e não apenas para pincelar, para cumprir calendários, porque eu acho calendário importantíssimo, acho datas sensacional, mas eu gosto muito mais da prática, da ação, do fazer fazendo. Né? Nós vamos fazer o quê para atingir o bullying em Camaçari? Né? Que ação pode se criar, né? Dentro da escola, dentro do clube, dentro das academias, coisas desse tipo, entendeu? Meninas, eu cheguei nos minutos finais aqui do nosso programa. Ainda tem um minutinho para vocês, ainda tem um tempo. Aí eu acho que é uma oportunidade, Luciane, que você queria contar uma história. Eu quero contar brevemente, né? e dar o meu tchauzinho para o pessoal que está nos assistindo. Gente, desculpa que eu falo muito, viu? Perdão. Não, você foi ótima. Perdão, Fernanda, que eu não sei muito tempo de televisão, essas coisas. Bem, é o seguinte, eu vou falar rapidinho. Então, um caso, não vou dizer a fonte, porque é de leitura informal. Né? Então, o menino era muito magrinho, magérrimo e altão. Sabe esses meninos altos e magérrimos? Bem, então tinha um agressor que agredia esse menino o tempo todo, chamando ele de pau de arara, chamando ele de magrela, que em 2 minutos quebrava ele a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, houve isso na escola. Determinada escola, escola X. A escola detectou, chamou o pai de um, o pai de outra, a família. Chamou, pronto. Aí ali teve alguma punição boba para o agressor e disse que a partir daquele momento o pai do menino, a vítima, o magrinho, teria que ser acompanhado e o outro também. Então foi assim durante um tempo. O pai do menino vítima foi acompanhando durante um tempo, como aquietou, ficou tranquilo, tanto um pai como o outro deixaram de levar, eles foram para a escola só. Um belo dia, o agressor, né, o que praticou o bullying, estava praticando o tempo todo, disse, olha, agora que seu pai não está vindo mais, você vai ver só o que eu vou fazer. Aí veio um amigo dele com um carro, botou o carro assim num beco, assim, perto da escola e disse, agora você vai entrar naquele carro, você vai ficar lá naquele carro a manhã toda até acabar a aula, e se você sair de lá, eu te mato. Olha só que coisa terrível. E ele só deixou uma fresquinha do vidro, uma frestinha pequena, para ele poder respirar o carro no sol, não sei o que lá. E ele ficava indo na esquina olhar se o menino estava dentro do carro, porque o carro estava fechado. E o menino lá, o menino lá. Quando foi perto de bater a aula, ele foi lá e disse, agora saia. E se você falar para alguém, foi aquela confusão. Bem, foi descoberto tudo, toda essa trama terrível. E aí, esse menino, o agressor, foi expulso da escola, porque ele já tinha passado de todos os limites, né, Damares? Com certeza, ele precisava de atendimento psicológico sério. E o outro menino, o agredido, a vítima, não quis saber de escola, que é uma coisa que eu ia falar muito, Fernandinha, mas é tanta coisa, meu amor, que a evasão escolar por causa do bullying, Fernanda. Tem pessoas que abandonam a escola. Porque você atribui aquele ambiente e não quer voltar mais. Então, nessa narrativa que eu estou contando, o menino abandonou a escola por 3 anos. Ficou um tempo fora, foi para outras escolas, e quando ele se tornou um jovem, um adolescente pleno, ele começou a fazer academia e se tornou, para finalizar o resuminho, dependente de anabolizantes
por conta disso, porque ele queria ser bombadão, de qualquer maneira, ter bração, ter pernona, ter tudo, e para isso, para suplantar todo aquele problema ocasionado pelo bullying praticado, esse menino se tornou um dependente de anabolizante. Então, era essa narrativa que eu queria contar, do que é que o bullying pode fazer na vida de uma pessoa, e anos depois, como a nossa querida Damares colocou, muito bem colocado. Entendeu como é perverso? Como é triste? É isso aí, viu? Então, olha, pena que o tempo foi pouco. Você vai ter que me A gente pode voltar para outros Camaçari em debate sobre. Se você me convidar, terá que ter mais horas. A gente faz uma nova edição falando sobre educação, outros pontos da educação. Então é assim, mas muito felicíssima de estar aqui. Gostaria de dizer, viu, Fernanda, que estou aqui em substituição a Reinaldo Ramos, que é professor lá da Gerência de Educação da Cidade do Saber, porque lá nós trabalhamos com intersetorialidade, né? Então estamos ali a educação apoiando a cultura, o esporte, tudo junto, que é um trabalho muito bonito, e eu estou aqui substituindo ele porque ele teve uma outra atividade. Então, foi muito bem estar aqui, apesar de pouca experiência com TV, para mim foi um prazer, porque falar de educação para mim sempre é um prazer, e contribuir de alguma forma para mim é prazeroso, porque eu só faço ganhar com isso. Viu, Fernanda? Muito obrigada. Damares, agora suas considerações finais. Eu agradeço, né, o convite, espero que a gente, né, tenha conseguido passar a mensagem. Claro que em um pouco tempo assim, né, mas trabalhando, parabenizo o programa, né, por estar trazendo um tema pertinente e importante. A gente realmente precisa trabalhar muito nisso, conscientizar as pessoas, as famílias, né, de que está aí e que é perigoso. Né, reforçar a presença dos psicólogos nas escolas. Isso. Lá na escola, o psicólogo ele não faz clínica, né, mas ele consegue ter um olhar e ajudar a instituição a fazer alguma coisa voltada realmente para esses jovens, para a conscientização desses jovens. Então, o papel do psicólogo na escola é importante, a gente tem que bater muito nessa tecla, né? E essas pessoas, elas realmente precisam de acompanhamento psicológico, essas famílias, elas precisam de ajuda, essas crianças, adolescentes que praticam e que sofrem, os agressores e as vítimas, elas são vítimas. Eu digo que até um agressor é uma vítima, né, do sistema, ou de uma família desestruturada, ou de algum trauma que ela traz. Então, precisam realmente de acompanhamento. Né? Obrigada de novo. Foi um prazer estar aqui. Uma alegria também para a gente receber vocês. Meu, né? Aprendi muito com a nossa querida psicóloga, com esse nome lindo, Damares. Gostei muito. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. Então, obrigada às nossas Obrigada. convidadas pela participação aqui conosco. E você aí de casa, que também nos acompanhou aqui pela TV e pelas redes sociais. Tenha uma boa semana e eu lhe espero no próximo Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.